Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Exatas com Saulo. Vamos dar continuidade à resolução da prova de Física do Enem 2019, lembrando que é a prova amarela, depois da vinheta. Então, meu amiguinho, você acabou de ler a questão 97, vamos ver o que é que ela diz, vamos entender o que é que ela pede. Desenhe aqui o projeto do garoto, o projeto do estudante, que consiste em quê? A questão fala o quê? Ele vai apresentar esse projeto aqui em uma feira de ciências em duas etapas, né? A primeira etapa, ele vai explicar basicamente a conservação da energia mecânica, né? Que a energia potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética e que na segunda etapa ele deseja calcular a energia cinética de quê? De rotação do ioiô, não é verdade? Ele quer calcular a energia cinética de rotação no ponto mais baixo de sua trajetória. Para isso, ele faz várias considerações, né? A gravidade igual a 10 e a principal, a velocidade linear do centro de massa do ioiô é desprezível quando comparada com a velocidade angular de rotação do ioiô, certo? Mas como assim, professor? Energia cinética de rotação. Porque perceba, quando você enrola, né, o ioiô todinho aqui, enrola, e ele está aqui em cima, essa parte aqui de cima do ioiô bate aqui na haste de cima, certo? Quando você solta, o que é que vai acontecer? Ele vai tanto transladar, certo? Como rotacionar. Então, quando ele chega na parte inferior, né, no ponto mais baixo da trajetória, ele simplesmente despreza essa velocidade linear de translação aqui e só considera a velocidade de rotação. Então ele deseja calcular a energia cinética de rotação. Tranquilo? O que você precisa entender para resolver esse tipo de questão? Basicamente, os conceitos aí envolvidos na conservação da energia mecânica. Vamos dar uma revisadinha? Suponha essa situação aqui. Eu tenho essa caneta e aqui é a minha mão, certo? Quando eu soltar essa caneta, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai ganhar velocidade e imediatamente antes de colidir com a minha mão, ela vai ter uma velocidade máxima, né? Ela parte do repouso aqui, vai acelerando, acelerando, acelerando e tem uma velocidade máxima aqui, ou seja, ela tem uma certa altura em relação à minha mão. O que é que eu quero dizer com isso? Perceba, a gente sabe que energia cinética é a energia que está associada ao quê? Ao movimento dos corpos. Como é que eu calculo energia cinética? Foca aqui. Energia cinética é o quê? mv ao quadrado sobre 2. Mas calma aí, essa energia cinética é uma energia cinética de translação de um corpo. Ela não leva em conta a rotação de um corpo. Esse mv quadrado sobre 2 é a energia cinética de translação. É bom você saber disso. Portanto, aquela frase famosa, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo o que se transforma. E isso vale muito bem para a energia. Por quê? Lembra da situação? Essa caneta estava parada, ela tem velocidade? Não. Então a energia cinética inicial dela é o que? Zero. Então a princípio ela não tem nenhuma energia, né? Só que quando eu solto, o que é que acontece? Ela começa a ganhar velocidade. Ou seja, ela começa a ganhar energia. Mas energia não se cria, não tem como ela ter criado essa energia. Ela já tinha que ter essa energia antes armazenada para poder se transformar em energia cinética. Então, que tipo de energia é essa que ela tinha armazenada? Isso, energia potencial. Nesse caso, energia potencial gravitacional. É simplesmente isso, há uma troca de energia nesse movimento aqui. Então, nesse caso, energia potencial gravitacional. Como é que a gente calcula? Lembrando que isso é só uma revisãozinha, você já tem que saber disso. Eu só estou conduzindo o seu processo para poder entender melhor como é que resolve a questão, tá certo? Então veja, nesse caso aqui, a gente tem que energia cinética é mv quadrado sobre 2, energia cinética de translação. E energia potencial gravitacional é mgh. Pô, energia potencial já está dizendo, ela mede o quê? A capacidade do corpo ganhar energia cinética, a capacidade de realizar trabalho. É isso que mede a energia potencial. Tem duas formas, né? Energia potencial gravitacional
quando está associado à força-peso, quando está associado à diferença de altura. E temos também a energia potencial, o quê? Energia potencial elástica, que é como mesmo, professor? Kx² sobre 2, que é quando a gente tem uma mola nesse caso, certo? Porque perceba o seguinte, se eu tenho uma mola comprimida, e aqui eu tenho um corpo de massa m, essa mola tem uma constante elástica K, essa mola está comprimida, certo? O que acontece quando eu libero esse corpo? A princípio, ó, mesmo caso, ele está parado. Quando eu libero o corpo, o que é que vai acontecer? Você vai perceber que ele vai ganhar velocidade, né? Ó, ele vai ganhar velocidade. Então ele vai ganhar energia cinética. Se ele vai ganhar energia, ele já tinha que ter energia armazenada. Nesse caso, energia potencial elástica. Como é que fica então essa tal da conservação da energia mecânica? Sabendo disso, energia mecânica, por definição, nada mais é do que a soma da energia cinética mais a energia potencial, a energia mecânica, né? Então é a energia cinética mais a energia potencial. Tranquilo? No caso de conservação de energia mecânica, então, você vai pegar dois pontos na trajetória de um corpo. Por exemplo, nesse problema, eu vou pegar o ponto de cima e o ponto de baixo, ou seja, o ponto inicial e o ponto final. E aí a energia mecânica, nesse caso, se conserva, certo? Então, ó, energia no ponto A é igual a energia no ponto B, no caso, energia mecânica. A conservação da energia mecânica é simplesmente você dizer que a energia mecânica em um ponto é igual a energia mecânica no outro ponto. O que é energia mecânica? É a cinética mais a potencial, certo? Na nossa questão, então, temos um caso idêntico a esse que eu dei agora há pouco, né? Porque, veja, a gente tem esse objeto, que é o ioiô. Quando ele fica enrolado aqui em cima e eu solto, veja, na parte de cima, eu vou chamar aqui de ponto A, o ponto de cima. A gente não tem que escolher dois pontos na conservação da energia mecânica. Então, quando ele está na parte de cima, todo enrolado, é o ponto A. Ele está parado. Beleza. Quando eu libero, ele vai começar a transladar e a rotacionar. Ele vai começar a ganhar o quê? Energia cinética. Só que, nesse caso em específico, em especial, ele vai ganhar dois tipos de energia cinética. Eita, e é a energia de translação, porque ele vai ter velocidade de translação e também velocidade de rotação. É isso que você tem que estar ligado nessa questão, tá certo? Então, quando ele começa a descer, ele vai ganhar energia cinética de translação e energia cinética de rotação, certo? Até chegar no ponto mais baixo de sua trajetória, que eu vou chamar de ponto B. Show? Nesse deslocamento de A para B, ele vai se deslocar uma certa distância aqui, ó, de 2H sobre 3. Tá certo? Que a questão falou quem é H, 410 milímetros. Vamos colocar a conservação da energia mecânica aqui? Bora lá. O que é que diz? Conservação da energia mecânica? A energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Professor, mas o que é energia mecânica? É a cinética mais a potencial. Nesse caso, a potencial gravitacional, porque está associado à diferença de altura, não tem nenhuma mola. Então não faz sentido falar em energia potencial elástica. Tem que ser energia potencial gravitacional. Então vai lá. Energia potencial gravitacional no ponto A mais a energia cinética no ponto A é igual a isso aqui no ponto B. Energia potencial gravitacional no ponto B mais a energia cinética no ponto B. Vamos ver quem tem e quem não tem, né? No ponto A, ele parte do repouso. Então, ele não tem o que? Energia cinética. Ponto A, ele não tem energia cinética. Ele só tem energia potencial gravitacional. Se a gente, lembra, para colocar energia potencial gravitacional, a gente coloca o zero. É recomendável colocar o zero no ponto mais baixo. O zero das alturas, né? O zero da energia potencial. Ela é zero no ponto mais baixo. Tá certo? Como é que calcula a energia potencial gravitacional, então? M, G, H, A. A altura no ponto A. Tá certo. Isso é igual, no ponto B, como é o ponto mais baixo, a energia potencial gravitacional já não tem mais.
que é exatamente o que o garoto quer mostrar na primeira etapa, que é a energia potencial gravitacional se transforma totalmente em energia cinética, né? No ponto B. Então aqui não temos energia potencial, só cinética. Mas veja, lembra que esse é um caso específico? A energia cinética, ela se divide em duas partes, tanto energia cinética de translação quanto energia cinética de rotação. É essa a única diferença a esse exemplo que eu dei. Nesse caso aqui é só energia cinética de translação, porque esse pincel aqui ele não vai rotacionar nesse problema. Se ele descesse rotacionando, aí sim, a energia potencial gravitacional se transformaria parte em energia cinética de translação e parte na rotação. Tá certo? É o que acontece aqui. É só essa diferença. Então aqui vai ficar o quê? Energia cinética, vamos chamar translação, mais energia cinética de quê? De rotação. Só que perceba, ele não faz a consideração de que a velocidade linear do centro de massa é desprezível em relação à velocidade de rotação. Isso quer dizer o quê? Que a energia cinética de translação a gente vai simplesmente desprezar. Por isso que ele forçou um pouquinho a barra, tá certo? Mas tudo bem, se ele desprezou a velocidade, a gente tem que desprezar a energia cinética de translação. Tá certo? Então, no final das contas, ficou só o quê? mgH é igual a energia cinética de rotação. Eita, nem preciso saber a fórmula de energia cinética de rotação. Não, precisa não. Só na aplicação da conservação da energia mecânica a gente chegou na resposta, né? Então é só substituir os dados agora. Quem é a massa? Falou que a massa é de 30 gramas. Cuidado, tem que ser no sistema internacional. Tem que ser aqui em quilogramas. Então, de gramas para quilogramas, vezes 10 a menos 3, né? Então, vai lá. 30 vezes 10 a menos 3. Gravidade, ele falou que é 10. E esse HA? Veja que HA ó, é do zero até o ponto em que ele saiu. Ó. Vale 2/3 de H. Quem é H? H total aqui, ó, 410 milímetros. Então, ó, vai ficar o quê? 2/3 de 410 milímetros, mas tem que ser em metros. Então vai ficar assim, ó, 410 vezes 10 a menos 3. Isso vai ser a energia cinética de rotação, que é o que a gente quer. Só arranjando aqui essa conta, né, ó, 30 dividido por 3 vai dar 10. 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Tá? Então vai ficar assim, 10 ao quadrado, 10 a menos 3 com 10 a menos 3, 10 a menos 6. 2 vezes 410, 820. Isso é a energia cinética de rotação. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6, 10 a menos 4. Então vai ficar assim, ó, 820 vezes 10 a menos 4 é a nossa energia cinética de rotação. Eita, achei a resposta. Mas se a gente for olhar as alternativas, não vai ter. É só ajustar aqui, né? Ó. Coloca duas vírgulas para cá, vai ficar 8,2. Então, quando eu ando para a esquerda, eu adiciono 2 aqui. Então, vai ficar vezes 10, o que? A menos 2. Isso é a energia cinética de rotação. Isso é a resposta em joules, certo? Então, 8,2 vezes 10 a menos 2, joules. Gabarito, letra B, de show de bola. Questãozinha tranquila, só tem que se ligar que a energia cinética, nesse caso, se divide em duas. Translação mais rotação. Porém, ele desprezou simplesmente a energia cinética de translação, ficando somente a de rotação é igual à energia potencial gravitacional. Ok? Valeu!